Olá, Seglabs, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dica Manipule. Meu nome é Alana, sou da AB Consultoria Farmacêutica e hoje nós vamos conversar sobre álcool em gel, dos fundamentos da formulação prática. O álcool em gel consiste em um dos métodos de prevenção de doenças transmissíveis. O coronavírus está sendo um grande problema global de saúde pública, então não tem como eu deixar passar esse tema. E vamos responder a perguntas como o álcool em gel, o álcool etílico, ele é eficaz? A qual concentração é mais adequada? Quais são os outros tipos de antissépticos trabalhados também que podem ser utilizados como agentes antissépticos, tá? E claro, no final nós vamos visualizar, vamos ver uma formulação de álcool em gel na prática. Então fica até o final, assiste essa aula até o final e deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas. E antes de iniciarmos o tema, eu gostaria de convidar para a semana Manipule Expert. Vai ser uma semana onde eu vou trabalhar um conteúdo gratuito, 100% online, sobre manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. Como você se tornar um expert nesse tema de forma rápida e prática, se tornando um profissional mais valorizado ou com um negócio mais lucrativo. Vou deixar o link aqui, se inscreve lá para você ser notificado quando iniciarmos a semana. Para entender sobre as mais diversas abordagens no que diz respeito à higienização das mãos, por exemplo, entender a microbiota normal da pele é de fundamental importância. Lembrando que a pele é um órgão de extrema importância, funcionando como barreira, tá, de proteção contra agentes externos. Muitos autores consideram as camadas da pele como epiderme e derme, mas temos também uma terceira camada, a hipoderme, que faz parte do tecido conjuntivo frouxo. Aliás, é constituído por um tecido conjuntivo frouxo, né, que é a gordura. A epiderme é a mais externa, a camada mais externa, e a derme é intermediária. Lembrando que a derme é uma camada fundamental onde é produzido as fibras colágenas. A pele é um órgão bem dinâmico, sua formação e integridade está sob controle homeostático. Nós estamos, através da pele, em contato a vários agentes externos. Nossa pele, sim, ela é colonizada por várias bactérias e fungos. Inclusive, nós estamos em contato o tempo todo com esses micro-organismos. E dependendo da área, né, pode ter uma concentração maior desses micro-organismos ou uma concentração mais baixa desses micro-organismos. Então, assim, o primeiro ponto é a gente entender que faz parte da microbiota, né, microbiota cutânea. É normal que tenhamos colonizados várias bactérias e fungos, tá? No couro cabeludo, por exemplo, a concentração por centímetro quadrado é de 106 unidades formadoras de colônias. Axila, 105 unidades formadoras de colônias, tá? Por centímetro quadrado. Abdômen e antebraço, 104 UFC. E mãos dos profissionais de saúde, 104 a 106. Essas são as áreas com maiores concentrações, tá? Um outro ponto importante é que autores quantificam a microbiota da pele como microbiota transitória, que coloniza a camada superficial da pele, tá? Sobrevive por um curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos, certo? Com água e sabonete já é suficiente para remover determinados micro-organismos, tá? Então, esses micro-organismos, de forma geral, fazem parte dessa microbiota transitória, inclusive aqueles micro-organismos que os profissionais da saúde estão em contato, eles fazem parte dessa camada mais superficial, tá? Agora, existem micro-organismos que fazem parte da microbiota que a gente chama de
residente, que está relacionada a áreas mais profundas, camadas mais profundas da pele, tá? E acaba sem, não é com uma simples lavagem com água e sabão por fricção que a gente consegue remover esses micro-organismos, tá? As bactérias que compõem essa microbiota, tá, são agentes menos prováveis de infecções veiculadas por contato. Por quê? Por não estar na superfície, né? Na parte mais superficial, não passa para outro por contato tão facilmente, tá? Embora o foco da nossa aula seja voltado para o álcool em gel, é importante saber quais são os métodos, os produtos que a Anvisa permite para a higienização das mãos, tá? Recomendados pela Anvisa. Então, o primeiro passo é o sabonete comum, tá? O sabonete comum sem associação de antissépticos, ele vai remover a sujeira, as partículas orgânicas, tá? E estudos demonstram que o simples sabonete, o uso apenas do sabonete, ele não é eficaz contra, por exemplo, a remoção de bactérias gram-negativas. Recomenda-se que, além do sabonete comum, seja o profissional da saúde ou as pessoas, os consumidores em si, para evitar a transmissão de doenças, principalmente quando falamos de epidemias, né, utilizem antissépticos, tá? Então existem vários produtos antissépticos. Os antissépticos, eles vão ter sim ação antimicrobiana, tá? Através de vários mecanismos, seja por desnaturação de proteínas da parede celular, enfim, vai ter esse efeito antimicrobiano, tá? Então, o primeiro deles é o álcool etílico, tá? De forma geral. Existem também produtos iodóforos, tá? Como o polivinil pirrolidona iodo, tá? Também são excelentes agentes antissépticos. Clorexidina a 4%, tá? E o triclosan. Lembrando que a clorexidina, a forma utilizada, mais facilmente utilizada pela questão da solubilidade em água é o digluconato de clorexidina, tá? O triclosan também é um excelente agente, tá? Agente antisséptico, mas para a população geral, tá? Profissionais da saúde, o mais utilizado realmente são as formas de álcool, inclusive o álcool em gel. Estudos comparativos da redução bacteriana com sabonetes associados a agentes antissépticos que não produtos alcoólicos e sabonetes associados a produtos alcoólicos, né? Os dois métodos utilizados, os dois produtos sendo utilizados, verificou-se que a associação de sabonetes a produtos alcoólicos teve uma redução bacteriana superior a quando comparado à utilização de outros produtos antissépticos, tá? E estudos também comprovam que produtos alcoólicos têm uma eficácia maior quando se refere a bactérias multiresistentes. Eu trago aqui para vocês esse quadro extraído do Guia de Higienização das Mãos da Anvisa, tá? E ele faz o comparativo, eu achei bem interessante porque ele faz o comparativo de todos esses produtos recomendados, tá? E realmente o álcool contra bactérias positivas, ele é tão eficiente quanto a clorexidina, compostos de iodo, iodóforos, triclosan, tá? Contra bactérias negativas, os álcoois, eles realmente são um dos mais potentes, um dos mais eficazes agentes, tá? Antissépticos. Tem eficácia superior quando eu falo de espectro antimicrobiano, tá?
a clorexidina e ao triclosan, certo? Em relação a micobactérias, ele tem uma eficácia, uma potência superior, tá? A clorexidina, aos iodóforos e ao triclosan, certo? Em relação a fungos, ele também tem eficácia superior aos demais agentes. Lembrando que o triclosan, ele atua diretamente a bactérias, com fungos ele não é eficaz, tá? Contra vírus também, tá? Ele tem um bom espectro de ação contra vírus. E a velocidade de ação dele é superior aos demais agentes, tá? A gente vai ver que também tem o benefício, né? O diferencial do custo-benefício, certo? Então, quando se fala de concentração, a concentração para esse espectro de ação que a gente vem conversando é em torno de 70%, tá? E o álcool ele não vai apresentar efeito residual diferente dos demais, né? Os demais podem produzir sim reações alérgicas, irritações, tá? Então, o álcool ele de toda forma, além pela questão do seu custo-benefício, praticidade, essa questão não residual, ele é o agente antisséptico mais utilizado. Quando se fala de álcool etílico, temos o álcool na forma líquida, na forma em gel e na forma espuma. Lembrando que essa forma espuma não é que é produzido na forma de espuma. Ele é um líquido, tá? E o seu dispensador faz com que saia na forma de espuma, foam, ou a gente pode até chamar de mousse. Tem alguns que têm uma cremosidade maior, mas de forma geral está relacionada ao seu dispensador, tá? Em relação às apresentações, existem inúmeras. Esse dispensador a gente pode trabalhar tanto na forma de spray, que é o álcool apresentado na forma líquida, né? O álcool apresentado na forma líquida, ele pode sair com spray, um jatinho de spray ao pressionar, né, a válvula, tá? Pode sair na forma de espuma, tá? Também ele vai estar na forma líquida, mas ao pressionar sai na forma de espuma, tá? E também ele pode sair na forma de gel. Nesse caso, os refis dele são vendidos na forma gel, tá? E ao pressionar sai na forma em gel. Temos várias embalagens opções de embalagens para se trabalhar com gel, tá? Vai depender aí do volume, da quantidade. Existem esses frascos, várias formas de frasquinhos para o usuário, para as pessoas, os clientes, colocarem na bolsa, né? Que é de forma bem prática para estar carregando na bolsa. Então são esses frasquinhos menores, ou na forma de bisnagas também. Bisnaga é uma opção. Se for dispensado em quantidade maior, na forma líquida, temos essa opção mais clássica, tá? Que é um frasco mesmo para líquido. Ele tem essas duas divisões aqui, bem característico do álcool etílico, álcool absoluto, álcool 70, tá? Na forma em gel, quando se trabalha em uma quantidade maior de 500, por exemplo, pode, principalmente se o foco for higienização de mãos, normalmente pode ir nesse frasco com válvula pump, tá? Ou para facilitar o uso. Nessa forma que a gente, normalmente quando a gente vai em clínicas, né, em hospitais, na recepção fica aqui, ou fica nessa apresentação ou nos dispensadores, tá? Nos restaurantes. E esse frasco, tá? Esse frasquinho, ele também é para uma maior quantidade, pelo menos 500 ml ou 500 gramas, tá? E nessa forma normalmente o foco são saneantes. A gente vai entender mais na frente
as diferenças. Agora, focando no álcool em gel, que é o objetivo principal da nossa aula, é importante lembrar que ele tem uma eficaz ação germicida, não tem efeito residual, é uma vantagem, como eu falei, bem diferencial devido os outros componentes, eles têm uma ação, normalmente eles têm esse efeito residual, previne a intoxicação, baixo custo, tá? E a facilidade de aquisição e de aplicação. Só voltando aqui, a questão das embalagens em si, é muito importante trabalhar a vedação dela, tá? Por quê? Porque o álcool ele é volátil, então para evitar qualquer problema em relação a inflamações, né? A queimaduras, tá? É importante a gente trabalhar de forma segura nas embalagens, tá? Fazer realmente avaliar se o produto ele não está fugindo, né, evaporando enquanto armazenado aí nas gôndolas, nas prateleiras. O álcool ele vai atuar, né, pela desnaturação e coagulação de proteínas da parede das paredes, né, das células dos patógenos, tá? Ruptura da integridade citoplasmática, né? Com a desnaturação proteica pode haver a ruptura da integridade citoplasmática, a lise celular, tá? Ou seja, a quebra da parede celular, da membrana celular, e a interferência no metabolismo celular. Então, existem vários mecanismos, ele pode atuar em vários pontos aí do micro-organismo para remoção, tá? Com o objetivo a remover aquele micro-organismo que pode, inclusive, transmitir alguma doença, tá? A coagulação das proteínas induzida pelo álcool ocorre na parede celular, tá? Na membrana citoplasmática entre várias proteínas plasmáticas, tá? Então, em relação à eficácia, ele é eficaz contra bactérias vegetativas gram-positivas e gram-negativas, incluindo patógenos multiresistentes, tá? Como o próprio Mycobacterium tuberculosis, por exemplo. Certos vírus, inclusive os vírus envelopados, como o vírus da herpes, HIV, tá? Dentre outros, inclusive o coronavírus, ele é um exemplo, né, que realmente uma das principais medidas preventivas é o uso do álcool, tá? Como agente antisséptico, certo? O vírus da hepatite B é um vírus envelopado, menos susceptível, mais inativado pelo álcool, com a concentração de 60 a 70%, e o da hepatite C também inativado nessas concentrações. Então, tem grandes variáveis aí que vão influenciar na eficácia do álcool, tá? Inclusive a quantidade, o volume. Atente, se você usuário, né, opta pelo álcool em gel, muito cuidado na concentração que você está utilizando. Se for uma concentração muito pouca, pode não ser suficiente para remover, tá, o micro-organismo ou agente da doença, tá? O tipo, tá? O tempo de contato, é importante que você fique aplicando várias vezes o álcool nas mãos, tá? Fricção, volume, como eu falei, o volume utilizado, a concentração também. Outro ponto que é importante salientar é que o álcool, o único problema do álcool é realmente a resistência a protozoários, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente complementar, a gente não ficar totalmente 100% álcool, né? Também lembrar sempre de lavar as mãos. E por que o álcool 70%? De modo geral, os álcoois eles apresentam rápida ação e excelente atividade bactericida e fungicida, tá? Também excelente efeito contra o vírus, como a gente já conversou,
tá? Em relação, quando comparado inclusive aos outros agentes utilizados na higienização das mãos, mas realmente estudos comprovam que as soluções alcoólicas de 60% a 80% elas são mais efetivas, sim, tá? Concentrações mais altas são menos potentes. Por quê? Isso se deve para que tenha ação na desnaturação proteica. É importante que tenha uma concentração mínima de água. Então, se eu tenho uma concentração muito alta do álcool etílico, tá? Eu vou ter, consequentemente, naquela solução hidroalcoólica de água mais álcool, né? A solução hidroalcoólica é a junção do álcool mais a água. Então, se eu elevo muito a concentração de álcool, consequentemente, a concentração de água vai ser mais baixa. Então, a ideia é que a proporção de água, a quantidade de água seja mínima, suficiente para que haja desnaturação proteica para o álcool agir de forma eficaz, tá? Naquelas estruturas que nós já conversamos, membranas citoplasmáticas, a parede celular, tá? Do patógeno, e realmente promover o seu efeito de remoção dos micro-organismos, tá? Então, o ideal é que essa concentração seja de 60% a 80%, tá? O álcool em gel, ele pode ser comercializado de várias formas, vai depender da finalidade. Então, ele pode ser classificado como saneantes, tá? Com foco de limpeza e desinfecção das áreas, tá? Ele pode ser comercializado como cosmético, pode ser comercializado como antisséptico desgermante e ele pode ser comercializado além de varejo atacado. Você pode encontrar também em farmácias com manipulação. Então, o álcool em gel classificado como saneante, a finalidade dele é para limpeza geral ou desinfetante. Esse álcool em gel produzido para essa finalidade, ele não é indicado para uso para higienização de mãos, por exemplo, tá? Então, é muito importante você saber diferenciar. Então, se você é aquele consumidor que utiliza qualquer álcool em gel para higienização das mãos, muito cuidado, tá? Os cosméticos, eles são álcool em géis, mais direcionados para essa finalidade. Inclusive, ele vai ter adição de outros agentes para evitar ressecamento de suas mãos, por exemplo, tá? Outro ponto importante, se você quiser diferenciar no rótulo, é que os saneantes, normalmente, se você ver lá no final, eu vou mostrar para vocês alguns rótulos, tem um númerozinho que é o número de registro, e normalmente começa com 3, aliás, normalmente não, é fato, começa com 3, os cosméticos começam com 2 e os medicamentos com 1, tá? Então dá para você saber essa diferença baseada nesse número, tá? Por curiosidade. Os cosméticos, normalmente, eles são vendidos como higienizador para as mãos. Não necessariamente, tá? Ele vai ter 70%, tá? Mas ele vai ter uma concentração mínima para ter ação antisséptica. O antisséptico desgermante, ele vai ter obrigatoriamente, necessariamente, ação desinfetante também, tá? Lembrando que os cosméticos, ele vai ser um cosmético grau 2, em relação aos cosméticos, ele vai ser um cosmético grau 2, a sua eficácia deve ser comprovada, tá? Se você vê alguns produtos, você deve perceber que alguns produtos higienizador das mãos, à base de álcool, tá? Eles têm dermatologicamente testado, né? Então, esses dizeres também têm que ser comprovados através de estudos, tá? Então, é importante salientar. O manipulado, ele deve seguir a formulação do formulário nacional, tá? Eu vou, inclusive, a nossa aula prática,
né? Você vai ver que é bem simples, é uma formulação bem simples, mas sim, obrigatoriamente ele deve seguir a formulação preconizada no formulário nacional. Inclusive, você pode trabalhar com estoque mínimo, tá? Por quê? Porque você deve seguir, porque aquela formulação, ela é baseada em estudos, tá? É uma formulação que tem a sua eficácia comprovada. Então, muito cuidado quando você vai trabalhar com outros aditivos. Esses aditivos, eles podem interferir na eficácia. Então, se você for trabalhar com outros aditivos, é importante que você faça essa avaliação de eficácia, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Algumas formulações de produtos disponíveis no mercado, tá? Disponíveis no mercado, por exemplo, temos esse álcool em gel do Boticário, tá? No caso, ele é cosmético, tá? Qual é a composição dele? Álcool, água, glicerina, tá? A glicerina, ela vai ser umectante, ela vai reduzir o ressecamento, tá? Nós vamos ter polímeros, tá? Derivado do ácido acrílico, tá? Vamos manter, essas esferas são a base de manteiga, certo? Vai promover hidratação, tá? Vai conter também a vitamina E, tá? Essências, tá? E tem uma substânciazinha que é o benzoato de denatônio, tá? Essa substância, gente, ela foi regulamentada como obrigatória nas formulações com álcool etílico, tá? Porque eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Aproveitando esse produto, né, já enquadrado como saneante, chamo a atenção novamente para o benzoato de denatônio, que é uma substância classificada como desnaturante. Essa substância, quando em contato com o álcool, promove um sabor muito amargo. E isso, em 2002, a Anvisa regulamentou, né, a comercialização de produtos à base de álcool etílico e dos itens preconizados era a obrigatoriedade desse ingrediente, tá? Para evitar possíveis ingestões por crianças, tá? Entre outros, né? Adultos que têm possíveis dependências químicas, tá? Então, essa realmente faz parte da regulamentação preconizada pela Anvisa, tá? Então, se você for ver, normalmente vai ter sim essa substância, tá? Detalhe que o foco são produtos para atacado e varejo. Um produto manipulado, de fato, não é necessário, tá? A composição desse álcool, tá? Esse álcool em gel com foco para limpeza é uma formulação bem simples à base de álcool etílico, água, carbômero, neutralizante, agente neutralizante e benzoato de denatônio. Eu vou falar para vocês de forma mais detalhada sobre a composição do álcool em gel ainda, tá? Eu só estou mostrando alguns exemplos do mercado para a gente ter uma visão geral, tá? Esse produto, ele é um higienizador de mãos, tá? Ele coloca no rótulo com hidratante. Ele vai ter álcool, água, carbômero, aminometilpropanol e propilenoglicol. O propilenoglicol ele vai atuar como um umectante, vai impedir o ressecamento da pele. Quando se fala em formulação de álcool em gel, eu tenho 3 componentes básicos. O veículo, que é uma solução hidroalcoólica composta por água e álcool etílico, tá? Um agente gelificante ou espessante de fase aquosa, na realidade o gel, vou deixar o link aqui para você, tá? Nós temos uma aula sobre gel sérum, assiste lá,
que tem de forma mais detalhada, tá? Então, um agente gelificante e um umectante, tá? No formulário nacional não vai ter esse umectante, é basicamente o veículo, agente gelificante, e dependendo do agente gelificante, né? No caso, se for o Carbopol, nós utilizamos um agente neutralizante, tá? Então, o neutralizante em alguns casos é importante, tá? Nas formulações cosméticas utiliza-se agentes hidratantes. Você viu que no Boticário existem esferas hidratantes para aumentar a hidratação das mãos. Eu achei aquele produto fantástico. Por quê? Porque ele não adiciona, né, ele não veicula diretamente na mistura no veículo hidroalcoólico, né? O hidratante é através da ação hidratante, o ativo hidratante está encapsulado naquelas esferas suspensas da formulação, tá? Então, eu posso adicionar ativos hidratantes. Não confunda ativos hidratantes com umectante. Não sei se você percebeu, mas nesse último produto ele coloca com hidratante, tá? Então, assim, os agentes umectantes, no caso aqui ele utilizou o propilenoglicol, ele vai sim influenciar na retenção de água da pele, vai sim evitar um ressecamento, mas ele não tem uma ação hidratante, por exemplo, como ativos como ureia, tá? Como lactato de amônio, tá? Como a própria manteiga daquele produto do Boticário, manteiga de karité, tá? Então, é interessante a gente ter essa classificação clara, tá? E o desnaturante, como eu falei, pela questão da regulamentação, principalmente referente aos saneantes, é obrigatório a adição de desnaturante, tá? Então, de forma geral, essa é os ingredientes para um álcool em gel, tá? E eu posso ainda adicionar essência. Então, os cosméticos, no geral, ele contém essências, podem conter essências, tá? Falando um pouquinho dos agentes gelificantes, tem vários agentes gelificantes, mas quando eu trabalho álcool em gel, o mais utilizado, sem sombra de dúvidas, é o Carbopol, tá? O Natrozol, ele deixa um tec, né? O sensorial não fica interessante. Então, assim, primeira escolha é o Carbopol, tá? E eu posso trabalhar com estratégias como, por exemplo, a adição de uma pequena concentração de glicerina, né? 1,5%, 2% no máximo. A glicerina, na realidade, ela pode aumentar um pouquinho o tec, tá? Mas em compensação, ela não vai deixar a pele tão ressecada. O produto não vai promover tanto ressecamento, tá? Aristaflex AVC eu particularmente adoro, né? Entretanto, o custo-benefício não se torna tão interessante. O Carbopol tem um custo bem inferior, tá? Como se trata, como o veículo ele é uma solução hidroalcoólica, gente, prestem atenção, não aqueçam, tá? Eu sei que a gente, para acelerar o processo, a gente tende a submeter, quando é um gel convencional, submete a aquecimento, né, de natrozol, inclusive, mas não aquecer, tá? Realmente um processo a frio. E quando nós utilizamos carbômeros, obrigatoriamente eu tenho que ajustar esse pH, certo? Para 6, 7, tá? Quanto mais neutro, maior vai ser a transparência do gel formado, tá? Então, eu posso neutralizar a formulação, né? Quando nós utilizarmos o Carbopol como agente gelificante com trietanolamina, AMP, tá? Vocês viram um exemplo de produto que tinha AMP na formulação.
ou a simples solução de hidróxido de sódio também atende, tá? Dependendo, eu particularmente, eu utilizo QS para o pH, mas essas proporções eu até extraí do livro do Anderson, tá? Ele coloca sugestões de concentração, por exemplo, para a trietanolamina é mais ou menos a mesma proporção do carbopol que nós utilizamos, a MP 95, 70 a 80% da quantidade de carbopol e hidróxido de sódio, terça parte da quantidade do carbopol. Se você atua em laboratório de manipulação, essa é a fórmula que eu sugiro, na realidade está preconizada no formulário nacional. Vale salientar que é uma formulação peso por peso, tá? Onde você vai pesar o álcool etílico 96 e a água purificada QSP, certo? É muito importante que a sua balança esteja devidamente calibrada, ok? Além disso, você vai adicionar como agente espessante o carbômero 980, carbopol, 0,5 gramas e corrigir o pH com a trietanolamina, tá? Segue aqui as orientações de preparo, onde ele sugere misturar o álcool etílico e água nas quantidades pesadas, dispersar o carbômero sob agitação, completar o volume com água purificada e ajustar o pH entre 5 e 7 com solução de trietanolamina, tá? O que eu não faço aqui, o que eu não sigo exatamente o que o formulário sugere, é completar esse volume com água purificada. Por quê? Porque se eu adicionar água, né, além do que a gente está indicando aqui, eu posso ter uma concentração de álcool abaixo da esperada e isso reduzir a eficácia contra a remoção de bactérias, vírus, fungos, todos os patógenos que a gente vem conversando, tá? Então, eu mantenho, eu faço esse veículo, peso o álcool e a água, né? Faço a mistura e adiciono o carbômero. Depois, eu peso a quantidade final, tá? Então, digamos que você produza 1 quilo, você trabalha com essa quantidade para 1 quilo. Depois, você vai apenas medir a quantidade real, tá? Então, existe essa observação, mas independente de qualquer do seu procedimento, você pode sim seguir a risca, o importante é você validar. Como você vai validar? Você vai fazer o controle de qualidade e avaliar se o teor alcoólico vai atender às especificações. Na nossa prática, nós vamos trabalhar uma quantidade para 100 gramas, que na realidade a quantidade final vai dar em torno de 94 gramas, tá? Mas se você for fazer uma produção em uma escala maior, você pode utilizar o agitador mecânico, tá? Para trabalhar essa formulação. E agora, o próximo passo é você ver a formulação do álcool em gel na prática. Eu segui como base a formulação descrita no formulário nacional, tá? E se você for trabalhar com estoque mínimo, é interessante que você utilize essa formulação, tá? Você pode sim adicionar outros ingredientes como umectantes, essência, tá? Entretanto, é de extrema importância, fundamental importância que você faça o teste de teor alcoólico ao final para validar se a adição daqueles ingredientes não vai interferir no teor e na eficácia, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho pesado o carbopol, tá? É importante que você passe ele no tamiz antes, que ele vai reduzir, nós conseguimos reduzir mais os grumos e dispersar mais rapidamente. É obrigado? Não. Dá para você fazer sem tamizar ou peneirar antes, sem problema algum, mas pode levar um pouco mais de tempo para ele dispersar e solvatar. Aqui eu tenho, nesse becker já está pesado a quantidade de água, QS,
e a quantidade de álcool etílico, ok? Álcool 96. E temos a trietanolamina, que vai ser o corretor de pH. Nós vamos ajustar no final pH para que o pH fique 6 e 7, rapidamente ele vai gelificar. Então vamos adicionando lentamente o carbopol. Se você for trabalhar com agitador mecânico, a velocidade de agitação não pode ser tão alta, senão vai formar muita bolha, tá? Trabalha com uma velocidade de agitação intermediária, tá? Até um pouco mais baixa, 500 a 800 RPM. Vai chegar um momento que o álcool ele se dispersa quase que completamente, não precisa dispersar 100%, pode ficar alguns grumos, mas esses grumos eles vão se desmanchando, tá? Não é nem grumos, é realmente somente umas partículazinhas ainda que com o tempo ela vai solvatar, tá? E quando ele tiver pelo menos 90% disperso, você já pode adicionar o agente neutralizante, tá? Então você vê que ele tá ainda turvo, porque realmente não tá totalmente disperso, tá? Então você vai adicionar o agente neutralizante lentamente, tá? Com duas gotinhas, apenas duas gotinhas, ele já gelificou, tá? Eu tô parando aqui o processo, tô interrompendo o processo para você visualizar, mas é importante que essa agitação seja contínua, tá? Veja que ele já tá bem transparente, tá? Agora o pH está realmente bem próximo a 7. Eu tô usando o pH como parâmetro, mas no olho, muitas vezes você, com a adição da trietanolamina, você já vê que o pH está próximo a 7. Mas claro, você tem que checar o pH até porque faz parte do controle de processo, tá? Coloquei no vidro relógio para vocês visualizarem melhor, tá? Então você vê o carbopol, ele tem essa característica de ser bem transparente. Então essa é a formulação álcool em gel, uma forma rápida e prática de você trabalhar no seu laboratório de manipulação, tá? E contribuir com a prevenção da transmissão de doenças de forma super simples, tá? Oferecer aí teus clientes uma solução antisséptica super eficaz, como nós vimos. Agora que você viu a formulação de álcool em gel na prática, é importante você entender duas considerações. Como o álcool ele pode se apresentar na prateleira? Ele pode se apresentar em grau GL ou em grau INPM. Vamos entender melhor. Eu tenho esse álcool aqui, tá? Não vou mostrar a marca, mas aqui ele fala que contém 65 graus de NPM, tá? Então, o que é que isso significa? Que a cada 100 gramas desse produto, tá? Eu vou ter 65 gramas de álcool e o restante de água, ou seja, 35 gramas de água, tá? Já naquele produtinho do Boticário Giovanna Baby, que nós visualizamos, aqui no rótulo dele
diz que ele contém 70 graus Gay-Lussac e 62 graus INPM. Então, nesse caso, você vê que a concentração em INPM, ela é inferior à concentração em Gay-Lussac. Então, se eu tenho 70 graus Gay-Lussac, na realidade, quando a gente vai fazer a comparação com peso, a quantidade é inferior a 70. E é aí que você deve se preocupar. Por quê? Porque os estudos apontam que a concentração adequada para que o álcool em gel remova, ou álcool no geral, remova pelo menos 99% de micro-organismos, ele se refere à concentração peso por peso. Então, o ideal é que no rótulo do produto, para que você tenha uma eficácia, né, que tenha um produto antisséptico de excelência, tá? O ideal é que ele se apresente em graus, 70 graus INPM, ok? Então, para você produzir um álcool com 70% INPM, graus INPM, você precisa trabalhar, se você for trabalhar em formulação, com 77 graus Gay-Lussac, compreendido? Então, por isso que na nossa formulação não é à toa. Se você for conferir no formulário, a formulação do álcool 70 peso por peso, ele vai ter justamente a formulação, essa quantidade de álcool etílico a ser pesado com QSP de água em peso também, tá? Nesse caso aqui, a diferença é que nós vamos adicionar carbopol para transformá-lo em álcool em gel. Então, a quantidade correta para se produzir o álcool com 77 graus Gay-Lussac, GL, ou 70 graus INPM, tá? É realmente essas concentrações. Por isso que é interessante você seguir o que o formulário está descrevendo. O que é importante ficar claro para você é que se você considera 70 ml de álcool e 30 ml de água, não vai completar um volume de 100 ml. Essa mistura é classificada como líquidos espirituosos. Se você for verificar no formulário, tem uma tabela para conversão dessas quantidades, tá? Em um outro momento a gente pode estar discutindo melhor sobre esse tema, mas o que eu preciso realmente que você compreenda é que 50 ml de álcool mais 50 ml de água não vai formar no final 100 ml da solução, tá? Do veículo. No caso do veículo para o álcool em gel. Então, é de extrema importância você trabalhar com peso. É possível trabalhar com volume? Sim, é possível, mas peso é a forma de medida para a formulação do álcool em si mais precisa. Nesse caso, já respondi aí a primeira pergunta, né? Algumas perguntas que a gente recebe dos nossos seguidores mais recorrentes, mais frequentes. Por que pesar e não medir o álcool? Justamente por essa questão de precisão, tá? Qual a melhor alternativa para substituir o carbopol? Estamos realmente passando por uma pandemia, está em falta muitas lojas, né, farmácias estão realmente com falta nesse produto e inclusive a matéria-prima está em falta em muitos fornecedores, tá? Ou empresas estão com dificuldade de adquirir a matéria-prima em tempo hábil. Então, eu tenho recebido perguntas como: Alana, como substituir, qual polímero nós podemos substituir? O natrozol, ele deixa a fórmula com TEC, o sensorial não é agradável, tá? Particularmente, opto pelo Aristoflex AVC, não confunda com o AVL, tá? Inclusive, eu tenho uma formulação aqui, essa formulação está a 1%, tá? Ela é mais fluida, sim, do que uma formulação com carbopol. Você pode aumentar a concentração, você vê que é um gel transparente, o sensorial é sim agradável, tá?
Você pode aumentar a concentração para deixá-la mais viscosa. Entretanto, você tem que trabalhar o custo-benefício da formulação para não deixá-la no produto final com um valor tão superior ou seu lucro ficar mais reduzido quando trabalhar uma formulação, quando comparado uma formulação com uma formulação à base de carbopol, tá? Onde você utiliza o carbopol como um polímero ou agente espessante, tá? Toque seco, sensorial agradável, eu particularmente é a minha segunda opção, é o Aristoflex AVC a 1%, certo? O álcool em gel é mais eficiente do que o álcool etílico? Há controvérsias. Há estudos que apontam sim que o álcool em gel ele se torna mais eficiente para a remoção de micro-organismos. Entretanto, há estudos que não demonstram nenhuma diferença, tá? O álcool em gel ele tem o diferencial por ser um gel, formar aquele filme, né? E tem um poder residual maior do que um álcool líquido que evapora rapidamente. Mas a gente não pode dizer com toda a propriedade que o álcool em gel é mais eficiente, porque realmente não tem, até então, eu não detectei nenhum estudo que aponte, né, uma diferença significativa entre as duas formas, tá? Forma líquida e a forma em gel. Quais ingredientes posso utilizar para evitar o ressecamento das mãos? Você pode optar por umectantes como propilenoglicol ou glicerina. Esses dois ingredientes nós inclusive vimos nos rótulos que eu apresentei para vocês de alguns produtos do mercado. Qual tipo de álcool deve ser utilizado nos estabelecimentos de saúde? Independente da sua forma, se for líquida ou em gel, é de extrema importância que, para que haja segurança e eficácia na ação antisséptica e desinfetante do álcool, ele deve estar na concentração 70% referente a peso por peso, uma vez que essa é a concentração efetiva para a sua atividade, para uma atividade microbicida eficaz. E esse foi mais um Dica Manipule, espero que você tenha aproveitado. Deixa essa mensagem, mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Deixa aqui as nossas redes sociais, tá? O Instagram, Facebook. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar recebendo as notificações. Esse é o nosso WhatsApp e eu vou deixar também aqui o link para você para o canal do Telegram. Te espero no próximo Dica Manipule e até lá!